bem imperando em cada momento, em cada pensamento, em cada oportunidade de vida de cada um, alicerçando cada escolha empreendida diante de cada ato que cotidianamente é empreendido. Caríssimos, diariamente, desde quando acorda até mesmo o ato de dormir, são escolhas, inúmeras escolhas que são empreendidas em seus dias. Você escolhe se levantar da cama para diligenciar tarefas, competências necessárias no dia que apenas está a iniciar. Devendo, caríssimos, tenho observado em muitas pessoas que têm feito a visita domiciliar, a intolerância, a irritabilidade, principalmente quando acontece algum imprevisto. Algo não aconteceu de acordo com o que você gostaria, com o que você queria diante do seu planejamento. Caríssimos, observem quais os livramentos que estão empreendidos, quais os aprendizados que são compreendidos diante de tais situações que ocorrem inesperadamente. Ora, caríssimos, observem que as dadivosas presenças divinas, nobres pretos velhos, caboclos, tantas legiões de luz, equipes socorristas, orixás que sustentam o campo energético planetário, todas essas forças estão a vibrar pela importância majestosa da sua presença. Esteja ciente do autocuidado, da autopresença, o do quanto você é importante para todo o projeto planetário. Bem-aventurados são aqueles que enxergam com os olhos da alma, sentindo a sua essência e seguindo a bússola que é o seu coração. O seu coração que segue como um direcionador para qual caminho deve seguir, por quais portas devem ser batidas, abertas, dessas portas abrindo outras portas e tantas outras portas manejadas pelas escolhas. Caríssimos, bem-aventurados são aqueles que têm seus filhos, que enxergam e acolhem a espiritualidade de uma maneira tranquila. Faço um rogativo neste momento inicial do tratamento para que o pai, a mãe, os pais incentivem, apoiem as escolhas religiosas, espirituais dos seus filhos. Incentive a eles, desde que seja algo que você observe que engrandece a alma, que ele está feliz, que ele está desperto, que ele está buscador de conhecimento e buscador de si principalmente. Dentro dessas visitas, observei alguns pais querendo impor várias determinações, causando muitos atritos em seus domicílios. Muitas vezes os filhos estão buscando a espiritualidade, principalmente quando se fala em espiritualidade de matriz africana, a Umbanda, Candomblé e tantas outras que têm a origem nos ritos afros e que vêm trazendo as boas novas de quem são os orixás, essas forças da natureza que os gregos colocaram em seu panteão, na sua mitologia, com outra nomenclatura, caríssimos. Os nórdicos chamavam as forças da natureza de outras formas, assim como os indígenas, aborígenes de várias partes planetárias denominavam essas forças, essas mesmas forças da natureza, com outras nomenclaturas. Então, caríssimos, vamos abrandar o coração, principalmente quem é o pai, a mãe, porque o seu filho não está em uma mesa de bar, se embriagando
de maneira letárgica e anestésica. Ele está em um centro espiritual de responsabilidade, muitas vezes. Quem incentiva o estudo aqui no Águas da Aruanda é diretriz espiritual, o incentivo ao crescimento pessoal, ao autoconhecimento, ao estudo espiritual e o empreendimento do bem permeado pela fraternidade. O envolvimento com projetos sociais, o envolvimento com a melhora degrau por degrau, aceitando os alicerces espirituais que falam nada mais do que fraternidade. Oremos para tais pessoas, às vezes, que falam tanto em Deus, mas que apedrejam todas as outras religiões, liturgias, centros espirituais que não comungam da mesma forma. Oremos para as pessoas intolerantes que lançam pedra, achando que somente Deus está presente naquele único templo, quando na realidade, caríssimos, Deus é uma consciência, Pai, Mãe, consciência, que abrange a todos e jamais renega a qualquer um que esteja em carne neste planeta e em outros planetas, porventura. Então, caríssimos, façamos uma vibração mental para um pai, uma mãe que rejeita, que briga. Verifiquei alguns conflitos domiciliares, porque o filho estava em um despertar em centros espirituais, muitas vezes que não condizem com as crenças dos seus genitores, mas lembremos, caríssimos, que existe a liberdade. A partir do momento que o filho sai do útero, o primeiro desapego foi cortado com o cordão umbilical. A primeira fração de desapego foi plantada naquele momento. Então, caríssimos, apoiem os seus filhos, vocês que são pais de coração, pais sanguíneos. Apoiem os seus filhos, desde que estejam, obviamente, dentro de um caminho tranquilo, dentro de um caminho de paz, dentro de um caminho que você observa as modificações e ressignificações comportamentais, caríssimos. Ele poderia estar em um leito de drogadição, poderia estar no leito do alcoolismo, poderia estar no leito de tantas e tantas outras formas de promiscuidade, por exemplo. Mas ele ou ela, ele como pessoa, estou me referindo, em um local que busca orações, louvores, independentemente de quais as verdades que são empreendidas, porque na realidade, caríssimos, são caminhos aparentemente distintos. Eu digo aparentemente, porque quando você fala de Deus, da consciência mariana, da consciência criativa, de pacificação, Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, estamos falando, caríssimos, na realidade dos mesmos caminhos. Os sacerdotes que assim se apropriam como sendo os proprietários da única fórmula da salvação e do encontro com Deus, estão agindo de maneira leviana. Oremos também por estas pessoas, esses seres que estão encarnados, passíveis de equívocos, assim como todos e quaisquer seres que estão encarnados no planeta Terra. Então, caríssimos, a liberdade da escolha deve ser um bálsamo plantado a cada dia. Olhe para o seu filho, para a sua filha e observe a forma como ele ou ela está buscando manifestar e trazer Deus para próximo, independentemente da forma como você acha que poderia ser melhor, porque para o seu filho ou para a sua filha está sendo daquela forma. Verifique como está sendo essa ressignificação comportamental. Gosto bastante de uma frase que fala: quem é de casa se sente em casa. Quando você encontra a sua casa espiritual, que bálsamo maravilhoso trazido pelo bem. Muitas vezes
buscadores, viajantes de muitos e muitos anos, buscando um alicerce, um bálsamo para abrigar o seu corpo, a sua cabeça, o seu espírito, enquanto permanência aqui encarnado dentro deste planeta. Então, caríssimos, observem, apresentem, vocês pais, apresentem Deus como algo livre, tranquilo, e não algo impositivo. Apresente as liturgias que hoje fazem realidade da sua crença religiosa como sendo uma possibilidade e não como o único caminho para o seu filho, para a sua filha. Porque tudo aquilo que é imposto tende a ser rejeitado, ter mais uma probabilidade maior, tem mais chances daquele que recebe rejeitar, porque não está havendo a consciência, não está tendo o conhecimento envolvido. Então, caríssimos, peço que vocês orientem as pessoas mais novas, que sejam sobrinhos, netos, filhos, amigos, apadrinhados, como se chama apadrinhados? Afilhados, para que eles percebam a presença divina em essência, primeiramente. Existem várias formas de sentir a presença divina, fechando os olhos, estando em contato com a natureza, abraçando uma árvore, fechando os olhos e prestando atenção na respiração, caminhando à beira de um mar, de um rio, verificando a plenitude do canto dos pássaros, ouvindo a voz do silêncio. Ali está Deus. Naquele momento em que você para observar os movimentos naturais que estão próximos a você. Caríssimos, Deus está empreendido em inteligência e sabe exatamente como está o seu coração. Esta energia majestosa que chamam como pai, mãe, divina consciência, sabe quem você é em essência. Jesus, certa feita, escreveu na areia os pecados daqueles que desejavam o apedrejamento de uma mulher. Naquela lição, ele fez com que cada um refletisse que ninguém tinha a competência do apontamento, do julgamento. Ninguém tinha a competência e ninguém tem. Porque vocês, revestidos nesse corpo de hormônios, de muita subjetividade comportamental, muito importante respeitar a cada pessoa, a cada estrutura encarnatória. É muito importante esse invólucro sagrado, caríssimos. É um invólucro sagrado, é um templo sagrado que está a abrigar o espectro da sua alma, do seu espírito. Esse invólucro que cada um deve cuidar com muito zelo, com muito esmero, porque é este templo corpóreo que faz com que o seu espírito cumpra o propósito divino, cumpra o propósito de vida encarnatória. Bem-aventurados aqueles que fazem dos seus trabalhos majestosas oportunidades de propagar a espiritualidade discreta, mas sendo colocado em cada meio, cada veículo propagado em seus trabalhos. Aos nobres professores que, com as suas aulas majestosas, olham para os olhos dos seus alunos. Bem-aventurados os professores que olham os olhos dos seus alunos, enxergando muito mais do que o corpo, observando a alma de cada um, buscadores de conhecimento, trazendo as suas ansiedades, traumas familiares, verdades próprias construídas ou colocadas como sendo delas. Aos nobres professores, enxerguem
a alma dos seus alunos. Olhe com dignidade, passando dignidade e não com olhares de julgamento. Pois hoje você está como professor, mas o planeta, ele é cíclico. E mais lá na frente, aquele aluno que você incentivou, que deu a dignidade apropriada, pode ser o seu amigo, companheiro de profissão, ou de tantas e tantas diretrizes pela vida encarnatória, mas sempre com aquela semente guardada, daquela fala, daquela mera professora, que no momento chave soube incentivar. Bem-aventurados engenheiros de todos os campos que propagam por meio dos seus planejamentos lógicos, do seu grande raciocínio, empreendedorismos evolutivos, muitas vezes ideias e intuições trazidas enquanto dormem, trazidas de outros campos, de outras egrégoras e campos conscienciais, trazidos de colônias espirituais onde já se fazem daquela forma construções, campos tecnológicos, pesquisas que em verdade vocês aqui apenas replicam, pesquisas que já foram corroboradas em outros planetas, em outras dimensões, em outras colônias espirituais, trazendo para o campo escolar, que é o planeta Terra, materializando. Então, caríssimos, aos artistas de todas as suas facções, aos artistas de pintura, de quadros, de esculturas, aos artistas de artesanatos de diversas formas, tenho feito visitas e observado o quanto a arte transforma no planeta de vocês, aqui no planeta Terra. A arte salva muitos espíritos que poderiam estar em devaneios comportamentais, em processos de alcoolismo, drogadição, em processos de entorpecimento. Entorpecimento, caríssimos, abram seus olhos e observem as armadilhas de entorpecer. Para que exatamente você precisa de várias bengalas, várias muletas para poder fazer e falar aquilo que você quer, ou para ser feliz, utilizando de subterfúgios? Caríssimos, observem a letargia que é colocada num processo anestésico do seu campo vibratório, os bloqueios e furos que são empreendidos na sua aura. Caríssimos, observem com paz e tranquilidade as minhas palavras, que podem hoje soar como algo, não sei se faz lógica, mas reflita. Por que você precisa se entorpecer de qualquer forma para que você seja o seu estado feliz, para que você seja o seu estado leve, para o seu estado de relaxamento, para o seu estado pleno e oportuno? Caríssimos, existem formas e formas lúcidas, prestando atenção em você, não fugindo dos seus processos físicos, mentais, emocionais, espirituais. Sabemos que a bebida alcoólica, principalmente, é um meio de furo, de bloqueio de campo energético e espiritual fortíssimo, e que espíritos de baixo campo vibratório se apropriam, colocando embustores, pensamentos plantados em sua mente, se alimentando da sua energia vital, desorganizando o seu campo familiar. Quantas famílias, relacionamentos e tantas estruturas são destruídas por conta da frequência do álcool? Quantas pessoas você conhece que já teve diversos tipos de discussões
e tantas outras consequências maléficas por conta do alcoolismo. Caríssimos, processos de entorpecimento, armadilhas de uso também exagerado de tantas e tantos outros medicamentos, drogadições da alma, os legalizados no planeta de vocês e os não legalizados. Porque aqueles que fazem uso de drogas, entorpecimentos legalizados, mas são processos de drogadição. Não deixa de estar em processo de estar se drogando de forma exagerada, mas não de uma forma para suturar aquele ponto específico e seguir a trajetória em consciência. Porque em verdade, caríssimo, o estar em prece e no estado de consciência é desafiador no planeta de vocês. Porque muitas vezes existem muitos passos de dores, de equívocos que são colocados. E o caminho mais fácil, muitas vezes, é o entorpecimento e não o autoconhecimento. Em momentos específicos, sim, existem pontos no seu corpo físico que precisam ser cuidados. Mas o exagero, a fuga pelo autoconhecimento, a busca por identificar o seu espírito pulsante em cumprir o seu propósito divino e você saber exatamente por quais caminhos empreender de uma maneira mais leve, mais tranquila esse caminho. Caríssimos, faça esta reflexão. Bem-aventurados aqueles jovens que seguem para os centros espirituais em busca do seu alicerce, da sua essência. E os pais vibram para que todo o campo seja revestido de paz, leveza, tranquilidade. Para quando do retorno deste filho, ele não precise mentir sobre a sua religiosidade, sobre o seu despertar espiritual, que ele possa ter a nobre satisfação de compartilhar com seus pais como foi a reunião, como foi o tratamento espiritual com o pai Damião, por exemplo. Nossa, que quantitativo de consciência. Caríssimos, observe o quanto de paz e leveza traz em harmonia para o seu ambiente, trazendo o seu filho para ser o seu melhor amigo e vice-versa, seu companheiro ou sua companheira de jornada, em que segredos não precisam mais ter, principalmente para algo que é natural, que é a espiritualidade em manifestação, de acordo com o respeito do ponto de vista de cada um, do ponto que observa Deus, do ponto que você escolhe sentir Deus dentro de você, do ponto que você manifesta por meio da sua oração, por meio da sua prece fervorosa. Quando eu peço, mentalize as pessoas que você quer hoje no tratamento espiritual no Hospital de Xanadu. Mentalize com força, com fé, com convicção, com certeza de que aquelas pessoas estão em tratamento, sim, porque a espiritualidade, ela vai acolhendo a todos. Assim seja, caríssimos.